Olá pessoal, hoje eu vou abordar aqui a venda coberta, mas vou trazer um exemplo aí, né, de qual seria o resultado utilizando essa venda coberta em uma carteira com um valor ali aproximado entre R$ 45.000, mais ou menos, até 50.000, né, e com algumas diferenças ali, né, que você poderia abordar dentro da mesma carteira, né, a forma como você pode fazer essa venda coberta, se é mais ali na linha do dinheiro ou mais fora do dinheiro. E vou em alguns exemplos ali, né, que eu já peguei esses dados, mostrar quais seriam os possíveis resultados, né. Então vou aqui para a planilha, né, onde eu já tinha pegado esses dados com o mercado aberto e tinha feito aí essas variações dentro da mesma carteira e por último eu fiz uma carteira diferente em que utilizaria só ETF, né. Então, no primeiro exemplo aqui, só para deixar bem claro, isso não é recomendação de carteira, né? Foi só que eu estava pegando lá no momento, entre uma parte aqui da carteira que seria mais conservadora, né? Que é o próprio BOVA 11, né? Que ele tem uma volatilidade menor, um ativo de maior volatilidade, mas depois eu vou mostrar aqui no canto que ele vai ter um percentual menor na carteira, então ele traz uma pimentinha aí para carteira e alguns ativos já aí, né, maiores e aí das blue chips ali, que trazem também um bom retorno aqui de prêmios, né. Eh, Quando eu peguei esses dados aqui, então tinha 42 dias úteis, né, para vencer as opções, eu acho que foi estava tentando olhar aqui, não lembrava direito a data, eu acho que foi por volta do dia 25/6 que eu peguei esses dados. Então eu não quis já pegar o vencimento de julho, né, que seria 17 de julho, eu joguei o vencimento de 21 de agosto, né. A carteira então teria essa formação, né, esses primeiros ativos ali por volta de 20%, Petrobras WEG 20%, Petrobras 17%. Banco do Brasil acabou ficando um valor aqui a mais, né, 22%. É como eu falei aqui no caso de lojas Renner, que é um ativo que tem mais volatilidade, teria um peso menor na carteira, 9,77%. E o BOVA 11, né, que seria um ativo com uma vol menor, né, porque ele é mais diversificado, teria um peso maior nessa carteira, né. Então aqui, essa primeira simulação, né, aí depois eu vou mostrar aqui as outras variações, o que que a gente teria aqui? A gente teria todos os ativos aqui, a gente venderia, né, uma opção do tipo call ali no delta 50. Para quem não está entendendo nada, o que que é call, o que que é delta, eh, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo da venda coberta, né, então vou deixar aqui, na descrição para quem quiser, né, pegar lá do início, vou colocar um vídeo aí que explica mais sobre vencimento, esses detalhes, tá? Então, o que a gente teria aqui, né? No caso de VEG, no dia lá que eu peguei essa informação, VEG estava cotada a 46,02, né? Isso ficou meio confuso aqui, né? Mas na hora eu fui pegando os valores, jogando aqui. É, e o strike do Delta 50, né? É o 47,31 e pagava um prêmio de 1,91, né? Quando eu peguei lá as informações. Então, o que que a gente tem, né? Da cotação até o strike, tem uma diferença de R$ 1,35, né? Então, a gente teria aqui ainda uma valorização de 2,93, tá? Esse prêmio de 1,91 referente à cotação de VEG naquele momento era um prêmio de 4,15, né? E aí a gente teria aí ainda um potencial de valorização, né, de 7,8%. Quando a gente junta aqui, né, o valor do prêmio, né, esse valor de prêmio aqui, mais essa valorização que teria aí de 46 até o 47, a gente chega aí que daria 7,08%. Então o que que a gente tem nessa primeira carteira aqui, né? De prêmio,
a gente já receberia de forma ali imediata no dia que a gente fizesse essa operação, né, supondo que tivesse feito essa operação lá no dia 25/6, já receberia de imediato R$ 1.617. O que representaria, né, como eu falei aqui, é uma carteira ficou aí com esse valor de 44.000, né, de prêmio, daria então 2,88%, né, a gente tem alguns aqui que puxam um prêmio um pouco para baixo, então seria 2,88 de prêmio, eh, e com o potencial, né, no caso aí de todas serem exercidas, dá um lucro aí de 6,51, ou seja, se todos os ativos lá no dia do vencimento ficassem acima aqui, dos strikes, né, que estavam sendo vendidos, então teria aí, ganharia 6,5%. Claro que, como falei ali, são 42 dias úteis, né, então seria aí praticamente 1 mês e meio, né, mais de 1 mês e meio, né, seriam quase 2 meses, né, 25/6 a 21/8, praticamente 2 meses, né, falta pouca coisa aí para dar 60 dias. Então, a segunda carteira, vamos ver aqui o que que ficou de diferente. Então, essa primeira aqui a gente percebe o quê? Não ganha muito na valorização do ativo, né? Essa aqui, o foco maior em vender ali esse Delta 50 seria receber mais prêmio aí logo de imediato, né? A gente vê aqui que a distância de valorização aqui dos ativos são bem menores, né? Então tem mais chance de ser exercido. Já na segunda, né, são os mesmos ativos com as mesmas quantidades aqui, né, isso aqui não muda. Deixa eu botar aqui mais para cima. A gente teria todos esses mesmos ativos, mas aí eu peguei, todas que estavam lá com o strike, né, do Delta 30, né, aí eu usei a ferramenta lá do Opilab, né, quando eu estava pegando essas informações. Foi feito lá no mesmo dia 25/6. É, e aí o que tem? Agora a gente tem que o preço, né, de exercício já ficou um pouco mais longe, né, para os ativos, chegar até o strike, ou seja, a VEG estava cotada a 46, o strike que seria aí dessa call seria o 50,37. Então o ativo teria que valorizar 4,35 para chegar lá no strike, né, então o ativo teria que subir 9,45. O prêmio, né, aqui já é bem menor, né, então, essa aqui então já seria aquela carteira onde você está querendo remunerar a carteira, mas não está ali muito afim de já ser exercido. Você até aceita, né, ter que entregar a sua ação, mas só se ela subir ali um pouco, né, teria que subir aí, quando a gente vê aqui, né, as ações aí teriam que subir 9,45, Petro teria que subir 8,8, BBAS 10, Lojas Renner teria que subir 9 e Bova teria que subir 6,36, né? Como ele é um ETF, geralmente ele não sobe isso tudo assim em um mês, né? Só em momentos de alta forte. Aí o que a gente vê, o prêmio recebido, né? Aquele que você receberia ali logo no dia 25, dia 25 não, né? Você faz o dia 25, no outro dia o dinheiro vai cair ali na sua conta, seria bem menor, né? 773,60 contra 1.617. Então aqui você está recebendo um prêmio menor, mas você ganha mais caso o ativo tenha a valorização, né? No caso de valorização aqui, você vai receber 10,41% contra 6,5% lá do ativo do Delta 50 que está mais ATM, né? Então, beleza. E a gente viu aqui, nesse caso, o prêmio ficou muito baixo, né? Entre aspas, não é um prêmio tão ruim. É 1,74%, mas ali praticamente 2 meses, né? Então, se você vamos supor aí que você conseguiria fazer isso aqui 6 vezes no ano, né? Porque como eu pulei aqui um vencimento, né? De julho, já pulei para de agosto, então daria aí um bom montante ainda no se a gente colocar aqui anual, né? Se a gente for pegar esse valor aqui, multiplicar por 12, né?
daria aqui ainda 9.283, né? Isso aí, suposição que a gente conseguisse repetir isso, né? Nem gosto muito de ficar falando isso, porque dá a impressão de que é algo certo, que você vai conseguir fazer e não é bem assim. Vou até apagar aqui. E aí, na terceira aqui, o que que eu fiz? Aí aqui no terceiro, eu já peguei. Aqui tá ETF, é porque antes eu tinha feito essa mesma planilha e tinha testado aqui com Small 11, tá? Aí aqui tá ETF. Eu coloquei o que? As ações eu venderia o Delta 30 e os ETFs eu venderia no Delta 50, né? Já que os ETFs se movimentam menos. Então essa seria a terceira forma para eu fazer essa mesma operação. E aí o que que eu tive aqui, né, nessa terceira forma? Esses aqui, né, as ações, essas primeiras ações aqui, é o mesmo, eu só dei Ctrl C, Ctrl V daqui de cima, né? Elas são o Delta 30, então não mudou. Seria o mesmo prêmio aqui, né? E esses dois últimos aqui, no caso, de lojas Renner e Bova 11, seria o de lá de cima, né? Seria o Delta 50, né? Que é mais perto do dinheiro. Então, esses aqui eu receberia um prêmio menor, mas teria mais espaço para o ativo subir antes de ser exercido, né? Então, vamos supor, eu estou acreditando que essas ações aí tem mais chance, eu quero carregar por mais tempo ou só topo entregar depois que subir bastante. Então, a ideia seria essa. E esses dois últimos ativos aqui, não, se der exercício no Delta 50, não teria problema, não veria problema em entregar. A mentalidade seria mais ou menos isso. Então a gente vê o quê? Que ele conseguiria melhorar mais o prêmio aqui, né? Aqui, enquanto é tudo no Delta 30, eu receberia 773,60. Aqui eu faria R$ 1.000,30, né? Então teria um ganho interessante. Aqui os prêmios seriam 1,74. Aqui eu conseguiria 2,31. E o mais interessante, né? Se tudo desse exercício, ou seja, se tudo subisse bastante, né? Até lá em agosto, eu entregaria tudo, seria exercido, né? Aí eu nem tô falando de ficar fazendo rolagem ou outras operações, né? Só tô falando do basicão aqui. Então, daria aí 9,24, né? Porque de valorização aqui eu ganharia 3.081 mais os 1.030 de prêmio, né? E eu nem tô mostrando, mas é porque tem um campo aqui na frente, né? Onde eu coloquei o que aconteceria aqui nos dois, né? Se eu conseguisse ganhar o prêmio mais a valorização das ações e fosse exercido em todas ali. Então eu peguei isso aqui, dividi lá pelo valor, aquele valor total da carteira para chegar nesse percentual aqui, né, nesses percentuais aqui. Então tá. Aí a gente vê que aqui eu já teria um equilíbrio, né? Uma parte da minha carteira eu toparia entregar logo aqui no Delta 50, um valor mais ATM, um strike mais próximo do preço, enquanto outra parte da carteira eu só iria entregar depois de uma alta, né? Enquanto isso eu ia fazendo aí prêmios, né? É interessante. Eu acho que ali em cima, aquela hora eu até multipliquei errado. Agora que eu tô olhando aqui, aquela hora que eu fui multiplicar ali, eu multipliquei por 12. E aqui seria por 6, tá? Daria um valor menor. Percebi aqui que agora eu vi lá que tinha dado 9.000 e alguma coisa e não bateria, né? Deu tempo de corrigir aqui ainda. Tá bom. E a última, né? A última aqui, aí foi até uma semana, eu acho, depois, nem sei quanto tempo foi depois, já foi mais recente. Foi outra ideia, né? Eu falei, e se eu não quisesse, né, ter esse trabalho, então, de ficar escolhendo essas ações aqui, né, para montar a carteira? Até tem um lugar aqui onde estaria essa carteira base aqui. Acho que seria isso. Eu acho que ela partiu daqui, né? De algumas premissas daqui. De como seria essa carteira, né? Quais ações, o peso dessas ações ali. Não foi bem isso, não. Esqueci.
Ah, tá. Foi a partir de lá eu comecei a ter esses insights, né, e fui chegando aí nesses percentuais. Então, ou seja, ao invés de ter esses 5 ativos, né, vamos dizer que eu tivesse com um pouco mais de preguiça aí e quisesse fazer algo bem mais tranquilo, então, essa última versão aqui, eu teria o seguinte, aí aqui eu até vacilei, que eu nem olhei lá em cima, né, que as de lá tava fazendo ali por volta de 45 mil, e aqui eu coloquei 50 mil, né. E nesses 50 mil que a gente teria, 70% da carteira seria BOVA11, né, porque o BOVA11 oscila menos ali, tem uma menor volatilidade, e 30% da carteira seria Small 11, que é um ativo mais volátil e eu conseguiria mais prêmio, né? Você consegue mais prêmio através dele. Então, eu teria com isso aí o seguinte, isso aqui não é reais, isso aqui é quantidade, tá? Teria 200, daria ali para comprar 204 cotas pelo preço que estava lá, né, no dia que eu olhei. Dava para comprar 204 cotas do Bova 11 e 137 cotas do Small 11. E aí eu dividiria de novo essa carteira, né? Então foi a última ideia ali. 50% da carteira eu iria fazer uma venda ATM, né? Com Delta 50. Desculpa, eu falei, sempre foi baseado pelo Delta, né? E a outra metade, o Delta 30. E no Small 11 é a mesma coisa. 50% da carteira eu faria essa venda no Delta 50 e a outra, o restante, no Delta 30, né? Aí muitas vezes, né, quando a gente fala de Delta ali, é porque a gente tá. Ele tem uma das premissas dele, né? É de probabilidade, né? Então, se você opera ali com a opção Delta 50, ela tem 50% de chance de no dia do vencimento ela está dar exercício e tem 50% de chance de não dar exercício. É meio que jogar uma moeda ali no cara e coroa. Enquanto você vende o Delta 30, você está diminuindo essa chance, né? 30% de chance de no dia o ativo ficar acima daquele strike e tem 70% de chance de estar abaixo, né? Então, muitas vezes quando você está querendo vender ali, receber o prêmio e não está muito afim de entregar sua ação, acaba tentando pegar um delta menor para diminuir essa chance de ser exercido. Tá? Mas em momento de uma forte alta ali, ou de um movimento, vai passar, né? Isso aí não quer dizer que todas as vezes vai acontecer e vai respeitar. É a probabilidade, né? E aí o que a gente teria aqui nessa última versão, então, é que então, compraria, né, essa quantidade de ativo lá do BOVA11, em cima dessas 102 cotas do BOVA11, né, que no dia ali que eu peguei, a cotação estava 171,57, venderia o strike 175, receberia um prêmio de 4,46. Esse prêmio representaria ali 2,6% e ainda teria uma valorização de 2%. No Delta 30, né, o prêmio é menor, a metade aqui, né, e então a cotação era lá no 181, uma distância de 5,5%. A gente vê que, diferente das ações no ETF ali, não fica tão distante, né? É claro que aqui também tem um detalhe, né? Já tinham passado alguns dias, então aqui os dias úteis eram menos aí, né? Então, de acordo vai passando o tempo ali, a não ser que suba a volatilidade, esse prêmio aqui vai diminuindo também, né? Então, de prêmio no BOVA11 ali, a gente conseguiria 2,60% na ATM, 1,30% OTM, no fora do dinheiro ali. Então, seria 4,6% aqui se o ativo subisse bastante, 6,8%, né? E já no Small 11, né? O que acontece? No Small 11, como ele tem a volatilidade mais alta, lembrando que ele aqui seria 30% dessa carteira, né? Teria um peso menor e de novo dividido aqui em duas partes iguais.
Essa primeira parte aqui venderia ali o Delta 50, receberia 3,67. Então, mesmo ele com peso menor, ele consegue um prêmio bem interessante aqui, né? Ficaria ali uma distância de 2,27, né? Estaria ali mais ATM. Mas o prêmio aqui fica bem mais interessante, né? 3,35 contra 2,6 do Bova 11. Claro que ele vai oscilar mais, né? E no Delta 30, a gente teria aqui também o que, né? Um ativo estava lá 109,51, venderia o Strike 117. Então, o Small teria que subir aí um pouquinho ali mais para chegar, né? 6,84%. Como ele é um ativo mais volátil, né? É meio que fácil aí, né? Se a gente abrir o gráfico dele lá, a gente vê que em alguns momentos ele dá uma esticada ali. Então, para ele sair aqui do 109 e bater lá no 120, 125, é fácil, né? Então não seria tão difícil assim ser exercido. Mas aí aqui a ideia é o quê, né? É porque se for exercido, uma parte aqui você vai ganhar na valorização, a outra parte você vai ganhar mais em prêmio. Você faz um balanço ali. Então, no geral, aqui ainda o prêmio ficou interessante, né? 1.062. Teria mais 1.990 aqui de valorização se os ativos subissem. Então, os prêmios aqui deu 2,13. Caso os ativos subissem e passassem ali os strikes, né? Aí teria aqui 6,11, tá? Então aqui daria 3.052. Claro que aqui acabou ficando um pouco injusto, né, para comparar com os lá de cima, porque o valor colocado aqui ficou a mais, né? Foi 50 mil, tá? Nos outros lá é 44, carteira daqui de cima é 44.521, né? Seria 5.500 a mais ali, tá? A gente vê que a última carteira híbrida aqui, então, ela meio que fica quase a mesma coisa dessa daqui, né? Que tá híbrido entre o Delta 30 e o Delta 50. Aí teria que ver ali a questão da carteira. Deixa eu ver os últimos dois ativos. Os últimos dois ativos ali seria 40% da carteira, então 60% da carteira estaria sendo vendido Delta 30 e 40% Delta 50. E nessa aqui que só tem ETF seria meio a meio, né? No fim das contas, né, isso aqui tudo é para quê? A gente chega a uma reflexão de que você não precisa, quando está fazendo sua operação de venda coberta, você não precisa travar, né? Ah, vou vender tudo no Delta 30 ou vou vender tudo no Delta 50, tá? Para cada ativo que você tem ali na sua carteira, você pode ter um racional, né? O que, que você imagina para aquele ativo. Talvez você tenha um ativo ali que ele fica a maior parte do tempo mais paradão. Então você pode vender um Delta 50, né? Já que ele não se movimenta muito. Já que se você tem outro ativo que você acredita que ele tem ali side, tem para onde ele se valorizar, você pode vender um strike no Delta 30 lá para participar de uma parte, né, dessa valorização. É claro que quem faz venda coberta sempre, em algum momento ali, vai deixar dinheiro na mesa da questão de valorização, né? Você está trocando aqui, receber esses prêmios aqui, né? Receber um valor ali e vai deixar uma parte aqui de valorização, né? Porque muitas vezes, por mais que você tenha aqui valorizações aqui, né? Quando vende o Delta 30 aqui, uma certa distância, mas vai ter aquele mês que, por mais que você colocou o ativo aí com 10,77%, né? Igual o Banco do Brasil, está aí uma região de preço ali mais descontada, mas vai ter um momento ali que ele vai disparar e vai lá para os R$ 25, né? E você ficou travado aqui e vai entregar o ativo no R$ 21,90, tá? Então vai ter um momento ali que ele vai disparar 20%, 25%, vai ficar inviável, né? Para desmontar aquela operação, então você vai ter que aceitar mesmo entregar o papel, não vai ter muito para onde correr.
Então o vídeo de hoje era esse, espero que tenha gostado. Deixa aí nos comentários, né, até como você prefere fazer suas operações, como você está controlando a sua carteira de venda coberta, né. E quem não faz esse tipo de operação ainda e quer aprender, a gente tem um curso aqui, eu sempre deixo aí na descrição e no primeiro comentário também, tá. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.